Olá, eu sou Adriano Turini, do Projeto Samuel. Estamos iniciando mais um episódio do podcast Entender para Incluir, onde nós trabalhamos com pessoas que são especialistas em algumas áreas que trabalham com crianças e jovens autistas aqui na nossa sociedade. E são profissionais aqui de Piracicaba também, tá? E nós estamos aqui, mais uma vez, nos estúdios do PSEG. Muitas vezes a gente fala sobre o PSEG, mas eu acredito que a população em geral não conhece muito tudo o que o PSEG faz. Então eu vou ler um pouquinho para vocês sobre o que é a instituição PSEG. O PSEG é um ecossistema de educação localizado aqui em Piracicaba, que há mais de 20 anos promove os MBAs renomados, cursos de graduação, cursos livres, educação corporativa in company, além de projetos educacionais e eventos. Entre suas principais missões está a democratização do conhecimento, sempre com o propósito de transformar o mundo por meio da educação. Seja em projetos sociais como o Projeto Samuel, que eles nos apoiam muito, iniciativas culturais, esportivas e tecnológicas. O PSEG está sempre em busca de gerar impacto positivo na sociedade. Saiba mais sobre o PSEG pelas redes sociais ou pelo site que está aparecendo aí na sua tela agora. Bom, a nossa convidada de hoje, Jussara Rosolém, eu a conhecia como diretora do Colégio dos Meus Filhos há uns anos atrás. Hoje o Lourenço está com 15, Stephanie está com 11, eu acho que nós os conhecemos quando eles tinham 6 anos. Então foi o primeiro aninho deles. A Jussara é psicopedagoga e nós vamos conversar um pouquinho sobre o mundo da educação das nossas crianças autistas. Então, Jussara, muito obrigado pelo aceite ao convite. Viu? E seja muito bem-vinda. Eu que agradeço o convite. Mais uma vez, a PSEG fala sobre o compartilhar conhecimento. Compartilhando é que realmente nós aprendemos a lidar com a diversidade humana. E a educação inclusiva é isso, trabalhar com a diversidade humana. Jussara, vamos começar. Eu vou pedir para você explicar para o público o que vem a ser psicopedagogia. Fala um pouquinho para a gente, por favor. Tá. O pessoal, eles confundem a psicopedagogia como uma psicóloga com a pedagoga. Isso não existe. Antigamente, os pais levavam as crianças que tinham dificuldades de aprendizagem ao médico. E o médico não sabia o que fazer, encaminhavam para a psicóloga. A psicóloga fala, mas não é problema de trauma, não é nada. Então, bem antes de 1960, 70, pelos médicos, houve a necessidade de buscar um profissional que trabalhasse com a saúde e a educação. Então, para quem não sabe, o psicopedagogo não tem só a ver com a educação. São 2 pilares, o pilar da educação e da saúde. Então, assim, por exemplo, quando uma criança tem dificuldade de aprendizagem, o foco é buscar uma psicopedagoga para essa ajuda, e não um neurologista, psiquiatra ou psicólogo. Primeiro, buscar uma psicopedagoga para realmente fazer uma avaliação diagnóstica para saber qual é a dificuldade dessa criança, o que ela sabe, o que ela não sabe, quais são os marcos do desenvolvimento que essa criança ou está atrasada ou está além, porque nós temos crianças com altas habilidades de superdotação também que têm dificuldade na escola, porque é tão fácil aquilo que ela fala, não vou fazer. Então, nós temos que saber o que... E caracteriza como dificuldade de aprendizagem. Ou falar, será que ela tem dificuldade de foco? É um TDAH? É um TEA? Então, nós temos que fazer essa avaliação diagnóstica para entender o que a criança realmente sabe ou o que ela não sabe. O que ela está atrasada ou o que ela está além. Aí, fazendo essa avaliação diagnóstica, é muito mais fácil encaminhar. Certamente tem que encaminhar, porque quem fecha o diagnóstico é um médico, neurologista, neuropediatra ou um psiquiatra infantil, que entende dessas variabilidades de todos as dificuldades de aprendizagem. Hoje as escolas contam no corpo docente deles ou no corpo de funcionários das escolas. Aí eu estou te perguntando e a resposta eu creio que tem que ser em 2 partes, tanto escola particular quanto escolas públicas, municipais e estaduais. Com esse profissional de psicopedagogia? Não. Porque eu tenho notado que, assim, muitos... eu espero não errar na minha colocação e já peço perdão para o público caso eu me expresse da forma errada. Mas eu vejo que muitas vezes as crianças os pais nos procuram no Projeto Samuel
já com a criança laudada pela escola. E a escola, pelo que eu venho acompanhando, há um tempo atrás, eles faziam uma indicação de algumas dificuldades da criança e que a criança deveria, que os pais deveriam buscar ajuda de alguns profissionais. E hoje tem muitas crianças que chegam pra gente já, assim, falou que tem características de autista, ele é autista, é TDAH, é TOD. Mas calma, né? Tem uma escola aqui que é recordista em Piracicaba que, assim, eles me mandam muitos relatórios, vai procurar o Projeto Samuel porque ele tá com dificuldade de aprendizagem. Eu falei, não, mãe, mas ele não precisa de neurologista, ele não precisa de um psiquiatra, ele não precisa de terapia, ele precisa de uma psicopedagoga. É alguém que vai orientar esse processo de aprendizagem da criança. Hoje as escolas têm esse profissional ou não? Como que você vê isso? Não. Qual é a realidade disso? A realidade é que as escolas estaduais, elas têm uma sala de recurso, onde esse profissional que está ali, ele tem que ter uma educação inclusiva, ou ter uma pós-graduação, ou ser psicopedagoga e tal. Mas ninguém pode dar laudo ali dentro da escola. Na escola. Mas ninguém melhor que o professor para anotar e indicar que esses pais têm que buscar ajuda. Porque é ali que perpassa as dificuldades que a criança vai colocar no dia a dia do aprendizado, e ela vai mostrar as dificuldades que ela tenha dentro da sala de aula. Então, é uma, assim, entre aspas, uma obrigação do professor chamar os pais e falar, olha, possivelmente ele tem uma dificuldade de aprendizagem. Qual é, não podemos apontar. Não sabemos, o professor não está preparado para dar um laudo diagnóstico, não dá. A gente indica que busque ajuda. Qual é essa ajuda? Aí tem que passar realmente por uma avaliação. Quando é a dificuldade de aprendizagem numa questão que ele interage, ele brinca, ele corre, ou ele é muito hiperativo, é a busca de um psicopedagogo para fazer uma avaliação diagnóstica, onde este psicopedagogo vai indicar que passe por um neuropediatra, um psiquiatra infantil, que tenha todas esses conhecimentos das dificuldades de aprendizagem. Então, trabalhar a escola, família e as terapias é a melhor forma de ajudar uma criança com dificuldade de aprendizagem. Não precisa-se de um laudo para buscar ajuda. Nós precisamos buscar ajuda para saber por que meu filho não aprende. E depois eu busco, dentro desse leque das terapias, o que meu filho tem. Porque ele tem que buscar entender qual é a minha dificuldade. Então, o professor realmente, ele percebe, ele é o primeiro a perceber qual é a dificuldade da criança, porque às vezes a criança é filho único, então não tem como comparar os marcos do desenvolvimento dentro de casa. Aí ele vai para uma escolinha, a professora percebe que ele não está fazendo mais ou menos, porque a gente não faz tudo igual, mas dentro de alguns meses, de 1 ano, 2 anos, a gente tem um marco do desenvolvimento que foram feitos por pessoas que estudaram muito para isso. Então, a gente precisa ficar... E houve uma evolução também. Houve uma grande evolução. E os professores estão mais preparados hoje para notar, olhar, mas não laudar. Né? Vai buscar... E juridicamente, as escolas estão respaldadas nessa informação, nessa orientação para os pais? Sim. É lá na escola que a professora percebe que tem alguma coisa diferente com a criança, e aí ela indica um profissional que possa ajudá-la. Tanto na sala de recursos, nas escolas estaduais que existe a sala de recursos, nas escolas municipais, eu não sei se tem a sala de recurso em si, mas por exemplo, vou dar um exemplo dessa semana mesmo. Eu fui visitar uma escola municipal em Piracicaba, onde eu atendo uma criança que tem o TEA, transtorno do espectro do autismo. E aí a professora mostrou as dificuldades dele ficar em sala de aula, porque realmente ele tem estereotipias, ele precisa se reequilibrar, ele precisa ter um momento dele, quando a sala faz muita bagunça, ele tem realmente dificuldade com muito barulho, etc. Então ele tem que sair, daí nós fizemos ali umas recomendações, como se fosse um planejamento individual para cada criança, porque todos nós somos diferentes, né? Então,
individual para essa criança e está surtindo muito efeito. E as escolas aceitam essa recomendação? É bem recebido? Sim, eu procuro todas as escolas. Nem todas as escolas me permitem entrar. Tá. Mas em todas as escolas, principalmente municipais e estaduais, elas gostam de trocar informações. Esse contato é feito com as professoras auxiliares, com a direção da escola ou com a professora titular da criança? Geralmente eu ligo marcando com a coordenação da escola e com a professora efetiva, a professora titular da sala. Lógico que se a criança tem uma professora auxiliar, essa professora titular é que tem que indicar quais são as atividades que vai fazer junto com a classe para incluir a criança que tem dificuldade. Porque a inclusão não é separá-la. É segregação. Não é segregação, não pode fazer isso. Agora, se eu sei que a minha classe já sabe a multiplicação e a minha criança que está com muita dificuldade, ela não sabe nem soma nem subtração, eu vou trabalhar com ela a soma e a subtração até ela mostrar que ela sabe e aí sim passar para a multiplicação com ela. E isso é feito um trabalho de, assim, como se fosse uma equiparação, né? Junto com a professora auxiliar, com a professora efetiva da classe e juntamente com a direção. Se a coordenadora não pode participar, eu já tenho muitas reuniões que eu faço com a diretora da escola. E aí ela vai e conversa com a professora e às vezes me chama para uma reunião mais abrangente, onde às vezes os pais estão, a professora da sala e a coordenação. Porque é uma equipe, né? A gestão só acontece, o que acontece dentro da sala de aula perpassa por toda a hierarquia da escola, né? Sim. Tem escola que não deixa a psicopedagoga entrar, né? E aí fica difícil. Com receio de influenciar no dia a dia da escola ou no programa da escola de trabalho? Na realidade, eu não sei muito bem, porque eu vejo que se vem um profissional que entende sobre dificuldades de aprendizagem, por que não deixá-lo entrar? Então, seria mais. Por que fazer esse trabalho fora da escola e não dentro da escola em parcerias, né? Então, eu trabalho numa escola particular onde eles estão muito preocupados com a inclusão. Então, eles gostam que as psicopedagogas, as psicólogas, as terapeutas em geral, que trabalham com as crianças, vão lá ver, de repente pode fazer uma rotina melhor, não dá uma sugestão de adaptação da prova. O PEI, que é o Plano Educacional Individualizado. Tem escolas que chamam o PEI de PDI, Plano de Desenvolvimento Individualizado. Então, isto é uma parceria. O conhecimento é conhecimento quando a gente faz com que ele realmente seja uma parceria. Eu troco informações com vocês, porque eu estou uma vez por semana com a criança, mas a escola está todos os dias, né? Sim. Nós fizemos um evento em fevereiro, aqui no PSEG mesmo, no auditório, vieram uma média de 200 professores aí. E eu até comentei com eles que eu criei uma paixão por professor, porque da primeira palestra que nós fizemos foram 180 pessoas, geral. E quando eu perguntei quem eram aquele público, se eram pais, a minoria levantou como pais e mais de 80% da plateia ali naquela ocasião eram professores. Isso foi em 2022. Em 2023, nós fizemos novamente uma palestra com os mesmos profissionais como palestrantes. Dessa vez, acho que a Michelle estava junto com a gente. E daí foram 600 pessoas. Mas, mais uma vez, 80% eram professores buscando informação. Eu estive no Rio Grande do Sul agora no começo do ano. Teve um congresso lá a respeito de autismo, TDAH e TOD. Mas eles iam falar muito mais do ambiente clínico. Tinham 3.000 pessoas dentro do auditório. 1/3 era professor. Então, isso mostra a ansiedade deles de aprender mais a respeito. Né? Mas, assim, algumas perguntas que nós recebemos nesse evento que nós fizemos foi como lidar com o administrativo e a inclusão. Que geralmente são alguns cuidados, né? Você vai cuidar de uma pessoa, você não vai cuidar do coletivo para fazer a inclusão, né? Então, algo que eu ia te perguntar é sobre a dificuldade do PEI, da criação do PEI. Por que existe essa dificuldade? E, por exemplo, uma criança que tem auxiliar de sala, quem deve criar o PEI?
é o professor titular da sala. Eu acho que o termo não é titular da sala, né? É o professor... Pode pôr, vamos né? colocar. Todos vão entender, acho, o efetivo. Sim. Ou o auxiliar da sala. Eu entendo que seria o professor titular para que ele passasse para o auxiliar como deve proceder. Como que funciona isso? Na realidade, é isso mesmo. É o professor efetivo da sala, o professor titular da sala, juntamente com a sala de recursos, que vai fazer esse PEI. Por exemplo, vou analisar uma criança. Nome, idade, ano, dia que ela está frequentando a escola fundamental, né? Anos iniciais, anos finais, ensino médio. O que essa criança já sabe? Quais são as terapias? Se ela tem laudo ou não? Então, eu vou entender, conhecer essa criança. Depois, eu vejo o que a criança sabe. Como eu já dei o exemplo atrás, eu vou continuar com ele. A minha criança não sabe a parte da matemática básica, somar e subtrair. Eu vou passar para multiplicação? Eu vou ter que dar o conteúdo porque tem que terminar esse apostilo. Não. Eu vou fazer uma adaptação curricular, porque ela não sabe, junto com essa criança. E nada impede que eu possa jogar dama para ter raciocínio lógico com todos da sala de aula, incluindo a criança, não deixando ela segregada do lado, porque a inclusão é todo mundo junto, só que com atividades diferenciadas. Então, às vezes, eu tenho uma criança que está muito mais avançada e ela perde interesse só para fazer alguns exercícios só. Então, eu posso aprofundar, dar uma lista de exercício com maior dificuldade para essa criança dentro da sala de aula. Então, o PEI também tem dificuldade de ser feito porque os professores não tiveram a formação dentro da graduação para fazê-lo. Quando você, por exemplo, pega uma criança autista que tem dificuldade de aprendizagem e você faz o PEI, você não atrasa o desenvolvimento da sala? Não. Dos outros alunos? Não, muito pelo contrário. Você continua com o cronograma da aula normal, a programação anual de aulas, mas esse professor auxiliar segue esse programa de estudo individualizado, daí no caso. Perfeito, porque hoje as escolas municipais ou estaduais, a maioria estão em período integral. Então, dá para fazer em algum turno umas atividades diferenciadas somente com a criança, que está com ou atraso ou além. Então, dentro Essa é uma informação interessante, né? Porque realmente quando a criança sabe muito, ela fica desinteressante para ela e ela, né, pode não fazer e você atribui como dificuldade. Não é dificuldade. Não é dificuldade. Hoje em dia... É uma facilidade. Eu vou falar num congresso logo mais, o primeiro congresso de saúde mental em Piracicaba. Dia 20 de março, Dia 20 de março. Primeiro congresso sobre saúde mental, eu vou falar sobre as siglas. Então, o TOD, o TEA, o TDAH. Para saber, nós temos dentro do transtorno do espectro do autismo a maior comorbidade. E o que é comorbidade? Vamos dar um exemplo. Eu tenho pressão alta e tenho o diabetes. Então, eu tenho as duas doenças, né, juntos. Então, isso é uma comorbidade. Nós sabemos que o transtorno do espectro do autismo não é uma doença. A criança nasce assim, é um formato diferente cerebral. A forma que ela pensa, por excesso de sinapses, ela tem um desenvolvimento diferenciado. Então, a maior comorbidade que existe hoje no TEA é o TDAH. Passa já de 76,8%. Então, nós temos que prestar atenção, porque às vezes a criança ela precisa se movimentar mais, ela precisa sair da sala de aula. E esse PEI vai dentro desse um pacote geral... Bem analisado. Bem analisado, bem feito. E não é porque você fez uma vez que você não pode mudá-lo. Por exemplo, no primeiro bimestre eu fiz desse jeito. De repente ele avançou, eu já modifico. Porque são estratégias de ensino que eu vou colocar ali dentro. Para que eu faça... ou propicie para esse aluno melhores formas de aprender, juntamente com a turma. Então, é importante trabalhar o acolhimento, né? Trabalhar com a sala de aula, deixá-lo perto da porta, às vezes ele quer sair, mas se a criança tiver um TDAH junto, não deixar perto da porta, que pode se distrair com maior facilidade. Então, é importante eu conhecer quem é meu aluno. Então, de repente, as estratégias são diferenciadas para cada um que está ali dentro da sala de aula.
Então, o PEI é isso, é eu conhecer este aluno. Então, é plano educacional individualizado. Eu vou individualizar uma estratégia do conhecimento para fazer com que essa criança aprenda como os outros. Se o professor titular da sala estiver preparado para isso, é necessário, é extremamente necessário, é fundamental que se tenha o professor auxiliar. E por que eu te pergunto isso? Porque hoje nós vemos a dificuldade de contratação de professores auxiliares capacitados para executar aquela função. Professor auxiliar não é acompanhante, não é acompanhante da criança, não é cuidador. Certo. Né? Ele não está ali só para cuidar da criança, ele tem que auxiliar no processo pedagógico. Mas se houver uma capacitação para os professores, pela vasta experiência que você tem como diretora de escola, eu não sei se você já esteve em sala de aula. Sim, como eu fui professora. Isso. Coordenadora, diretora. Com essa experiência que você tem, é possível? Porque hoje nós temos mais de um autista, né? Geralmente nós temos mais de uma criança autista dentro de uma sala de aula. Como que você vê esse cenário hoje desse assunto com relação aos professores auxiliares? Vamos lá. Dentro do espectro do autismo, é um espectro, é muito variado. Então, colocar que todos necessitam desse auxílio é taxá-los como todo mundo igual. Mas não é lei que todos têm direito. É lei que todos têm direito. Como você lida com isso? Então, por isso que o professor tem que conhecer a sua clientela. Eu lembro que quando eu fiz magistério lá atrás, a professora falou, o primeiro mês é sondagem, você vai sondar, vai conhecer seus alunos. Então, de repente, eu tenho um autista nível 1 de suporte e ele dá conta sozinho, mas ele precisa, às vezes, de sair mais da sala, não consegue ficar para ser regular, não consegue ficar muito no barulho e tal. Então, essas estratégias podem ser feitas assim, até um planejamentinho, uma rotina perto dele que ele mesmo já vai e está combinado, os combinados da sala de aula. E tem alguns que precisam de professoras auxiliares o tempo todo. Então, é direito. Contudo, eu tenho que conhecer a minha clientela, os meus alunos. Então, se todos precisam de professor auxiliar que fique ali junto com ele aprendendo, vai ter que ter. Agora, se eu não preciso disso, mas eu preciso, às vezes, de ter uma prova, um tempo maior para eu fazer uma prova, um tempo maior para eu terminar um trabalho, ou alguém tem que ler para mim, que eu tenho dificuldade de entendimento pela minha própria leitura, eu tenho tudo isso garantido por lei. Então, e por isso que é necessário fazer o PEI. Eu bato nessa tecla com os professores, com os diretores de escola, das instituições. E você vê o PEI sendo feito, sendo realizado? Em muitas escolas, sim. Sim? Em muitas escolas, sim. Em particulares ou municipais e estadual? Em escola, eu já vi em umas escolas particulares, que aqui eu não vou citar o nome, mas em poucas escolas particulares, mas vejo. E nas escolas estaduais eu vejo muita preocupação com isso. Eu fico até feliz, porque nessas escolas tem a sala de recurso e as professoras, o plano educacional individualizado é feito pela criança. E se de repente eu fiz ali um planejamento que a criança já demonstrou melhora, eu posso reorganizar isso no segundo bimestre ou trimestre, que essa criança vai acompanhando o desenvolvimento dela. E aí sim, o professor já sabe no ano seguinte, esse professor já passa o que o aluno já sabe, tem lá um portfólio, o que foi feito, o que não foi feito, quais foram as conquistas das crianças, qual ainda as habilidades e competências segundo a BNCC, ele conseguiu ou não. Então, por isso que é importante fazer o plano educacional individualizado. Porém, nós temos professoras auxiliares que não têm o conhecimento de uma educação inclusiva. Então, aí a gente vai tocar numa tecla agora que é sensível. Ela é uma professora cuidadora. Eu vou ajudar a ir no banheiro, eu vou ajudar a dar um lanche, eu vou fazer isso, mas nas atividades eu ainda fico aquém. Então, as professoras auxiliares que entram têm que ter a formação da educação inclusiva para entender qual o papel. E é de fundamental importância. Precisam ser pedagogas. Precisam ser pedagogas com a especialização da educação inclusiva.
Porque eu tenho que saber como eu vou trabalhar com uma criança que tem o TOD, que é o transtorno opositor desafiador, uma criança que tem o TDAH, que é o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, e não precisa ser hiperatividade corporal, pode ser hiperatividade mental, que todos que têm o transtorno do déficit de atenção têm, né? Hoje não tira mais o H, deixou lá, porque sabe que se não é corporal, a hiperatividade dele é mental. Então, nós precisamos entender quais são essas siglas e o porquê. Como trabalhar com cada um deles. Por isso que é plano educacional individualizado. Aproveito esse gancho também, já, né, fazer um merchan aqui do PSEG. Aqui no PSEG eles têm o MBA de Educação Inclusiva, que foi a professora Rosebelli quem esteve também junto com a gente nesse evento em fevereiro. Então vale a pena entrar lá nos MBAs da USP, Exalc, e consultar, porque é bem interessante pela grade curricular e por conhecer ela também, foi bem interessante a fala dela aí com a gente. Papel da família. Papel da família na vida da criança dentro da rotina escolar. Eu falo que assim, a gente tem que tomar cuidado porque geralmente já, né, por exemplo, o Projeto Samuel lida com crianças das comunidades, né, com baixa renda e tal, então já tem as suas dificuldades de dia a dia. Mas eu tenho tentado trabalhar com as famílias ou nas minhas falas a respeito assim, não adianta nada a gente ter uma ótima auxiliar de sala, não adianta nada a gente ter uma ótima terapia para os nossos filhos e a criança chegar em casa, dar um celular na mão da criança o tempo todo até a hora dela dormir. Perfeito. Né, o papel da família, por exemplo, hoje eu tenho 5 filhos, né? Então o pessoal fala assim, o Samuel tem terapia 24 horas por dia. Né? Mas precisa ter o contato com a mãe, precisa ter o contato com o pai, precisa ter o contato com os irmãos, e quem é filho único precisa dessa vivência dentro de casa. Né? Às vezes eu vejo lá 40 horas semanais de terapia. Nem se eu ganhasse de graça eu queria isso pro Samuel. Eu falei assim, eu preciso do meu filho em casa, eu preciso do meu filho na escola, eu preciso do meu filho com as dificuldades dele também, porque, né, ele precisa aprender a se desenvolver. Como é que você vê a realidade que nós temos hoje, os pacientes que você acompanha, as crianças que você acompanha nas escolas, esse assunto, o papel da família na vida da criança e na vida da escola também, né? A participação dos pais na escola. É fundamental que a família participe da evolução da criança dentro da escola, porque a escola é muito mais do que sala de aula, carteira e lousa. É além da sala de aula. A criança aprende na interação social, com os amigos, o que você fez no final de semana, quando eles voltam de férias, ficam conversando, um troca informação, aí o outro começa até a andar igual o outro, porque é na interação social que eu me faço ser humano, né? Então, a família é um tripé, escola, família e terapia. Não existe avanço sem esse tripé andar todo mundo junto. Então, quando eu falo família, é a participação do pai, da mãe, de quem cuida da criança, os responsáveis pela criança. Às vezes não tem pai e mãe, mas é uma avó, um tio. Então, quem cuida da criança? E a primeira coisa, quando eu atendo os pais, eu falo, você tem que estudar sobre esse assunto. Porque sem ele entender do que o filho dele precisa, ele não vai ter evolução. Nem como cobrar os médicos, os terapeutas, de forma alguma. Os pais, né, os responsáveis, têm que entender o que o filho tem. Eles têm que serem os maiores sabedores. Não posso não saber da medicação que o meu filho toma, por que e tal, porque eu não sou médica. Mas eu tenho que saber o que é o TEA, o que é um TDAH, o que é um TOD, para entender como ele vai funcionar e como eu vou ajudá-lo nesse caminhar. Inclusive, que é a vida. Tem coisas que é a família que ensina. Por exemplo, limites, né? Com certeza. Quando o Samuel foi diagnosticado com TEA pela doutora Carolina Schaeffer, a primeira pergunta que eu fiz para ela foi isso. Eu falei assim, eu consigo educar? Porque educação, por mais que seja secretaria da educação, a educação vem de casa. Né? E daí, na escola, ele aprende, ele é ensinado, né? As matérias e tal. Mas educação, eu falei para Carol, Carol, eu consigo educar? Ela falou, consegue.
Eu falei, então beleza, do resto você me ensina. Você vai me orientar o que eu devo procurar. Mas eu vejo que isso não é uma realidade. Porque assim, e essa eu acho que é a dificuldade dentro das escolas também. Quando dentro de casa a criança não é ensinada que não é não, eu não posso pegar a sua caneca e jogar no chão porque é minha. Eu não posso pegar porque é da sua filha, não é seu. Ela vai chegar na sociedade e vai querer fazer isso. Né? E daí quando alguém tenta fazer, a criança vai se revoltar, vai se desregular porque não foi ensinada assim, né? Não Perfeita colocação. Só que o limite tem que ser dado conhecendo o que meu filho tem. Conhecendo o limite do filho. Conhecendo não só o limite, mas conhecendo o que meu filho tem. Por que às vezes ele tem crise? O que faz que ele entre nessa crise? O que vem antes da crise para que eu evite a crise? O não tem que ser falado. O limite tem que ser dado, porque eu vou viver em sociedade. Então, nem tudo que eu quero, por exemplo, eu não quero todo dia ir trabalhar, mas tenho que ir. Então, são os limites que a sociedade nos coloca para viver em sociedade. Então, a família tem que fazer parte desta terapia, em conjunto com a escola, terapias e família. Se não tiver esse tripé, a criança não vai ter os limites necessários, mas os pais não conhecem os limites necessários para dar. Então, assim, o médico pode falar que o seu filho precisa disso, daquilo, e se não for colocado em prática dentro de casa, ele não vai também saber lidar com isso fora de casa. E aonde vai, na maior parte do tempo, vai refletir é a escola, porque são 2 lugares que a criança passa maior parte do tempo até se tornar ou entrar na fase adulta. Casa e escola. E é ali que você bem colocou, a educação formal, de formar um ser humano, é berço, é em casa. A escola corrobora para com isso, dando outras informações necessárias, que é o conhecimento, né? Alfabetização, etc, para ele chegar um dia a ser quem ele quiser ser. Por isso que a gente tem que trabalhar a inclusão. Porque eu pergunto para os pais, depois dos 18 anos, o que você vai fazer? Como que você vai trabalhar? Eu falo, tem que conhecer, tem que saber o que o seu filho tem. Você tem que ser o maior conhecedor sobre isso. Eu posso ajudar você, indicar livros, ver vídeos, tudo. Tem dúvida, me liga. A gente vai trocar figurinha, mas lá dentro da sua casa, sábado, domingo, férias, eu vou ficar com meu filho. A escola é passageira, seu filho é para sempre. Então, os limites têm que ser dados, mas eu conhecendo o meu filho. Se eu sei que uma etiqueta eu tenho que tirar para evitar que coce, que a criança fique nervosa, irritada, por que eu não vou cortar essa etiqueta? Não me custa nada. Não, mas tem que acostumar com isso. Eu vou evitar todas as cores. A própria cor do símbolo do autismo, além de ser um encaixe, né, as pecinhas, elas são coloridas. Então, eu mostro para a criança as cores pastéis, para deixar calma, não evitar muito estímulo, mas ao decorrer, ou no decorrer das sessões, eu começo a pôr cores fortes, porque é o que ela vai ver na sociedade. Então, ela não está numa apartheid, ela está dentro da sociedade. Ela está aprendendo para viver em sociedade. E a escola faz parte disso também. Mas o maior... como que eu vou pôr isso nas palavras? Quem tem que estar mais preocupado é a família. Porque depois de um certo tempo, a escola não vai participar mais da vida desse filho. Da rotina dessa criança. E aí? Entende? Então, eu preciso que esses pais participem. Hoje o pessoal fala só essa metodologia, que é a ciência ABA, é uma ciência, depois oriundas várias metodologias, que são estratégias do aprendizado. Mas o que é isso? Como que eu faço isso? Mas lá atrás batiam na criança. Hoje não. Hoje é a repetição do comportamento que ensina. Por exemplo, um dia quando você chegou e saiu com os seus pais, foi para uma igreja, o pai falou, senta aqui direitinho do meu lado. Aí você saía, corria, porque criança não para, tem muita energia. Aí o papai de novo sentou. Aí um dia, você foi para o 1º ano do ensino da educação básica, a professora falou, senta aqui, você vai ficar direitinho. Aí, para aguentar 4 horas, tem um intervalo maior, tem o dia do brinquedo, e a criança vai se preparando para ter certos comportamentos sociais através do quê? Do ensinamento da família, da escola
e das terapias, se caso necessário. Muito bem. Jussara, assim, esse assunto é o que mais me encanta com relação ao autismo, que é justamente a escola, né? Quando eu vi todo esse interesse dos professores, eu falei assim, eles são obrigados a receber as crianças, Sim. mas não são preparados para. Então, quando eu vejo os professores se preparando, tentando se preparar para receber, isso me encanta muito. Mas o nosso podcast tem 40 minutos e o nosso tempo já está chegando para o final. Então, eu vou te convidar para deixar uma mensagem para os pais, né, para fazer as suas considerações, caso nós não tenhamos abordado algum assunto. Eu sei que é extenso, Nossa, né? fale. Neuropsicologia, psicopedagogia e etc. Mas que você olhe para a câmera e deixe um recado para os pais, né? Se quiser contribuir com mais alguma informação, fique à vontade. Tá bom. Vou falar aos pais agora de coração, porque eu também tenho filhos. Sim. Como o Adriano falou, ele falou que ele tem 5 filhos, eu conheci quando ele tinha só 2, hein? E eu deixo bem claro aqui que a escola, ela faz parte dessa sociedade onde o filho está ali inserido. Então, os pais têm que ser os maiores parceiros da educação, tanto da escola como nas terapias. Para ter sucesso é o tripé: escola, família e terapia. Busquem ajuda, saibam que os seus filhos têm e sejam os maiores sabedores desta condição. Ótimo. Muito obrigada, viu, por me receber e pelo convite. Imagina, eu que agradeço. Agradeço a disponibilidade aí por ter aceito o convite e eu tenho certeza que haverão mais encontros. Tenho certeza que você pode agregar muito aí para a nossa comunidade, para esse projeto que nós desenvolvemos aí. E nós vamos voltar a nos falar em breve aí, com certeza. Agradeço e fico ansiosa. E a você que acompanhou mais esse episódio, muito obrigado pela sua audiência. Deixo o meu agradecimento novamente ao PSEG, que é essa instituição maravilhosa que nos recebe sempre de braços abertos e com uma estrutura fantástica. Se você não conhece, entra aí nas redes sociais do PSEG, se informe um pouquinho mais, que é uma grande ferramenta que nós temos na nossa sociedade aqui em Piracicaba. Então, muito obrigado e até o próximo episódio.